Sem mim. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Boa noite, galera, boa noite a todos. Está começando mais um Rebimboca da Parafuseta. E boa noite para cada um de vocês que se encontra aqui. É o nosso canal que a gente descortina aí tudo que fica obscuro, né? Quando você chega no mecânico e fala, pô, o que aconteceu? É a Rebimboca da Parafuseta. Tem alguns assuntos que são realmente a Rebimboca da Parafuseta. E um dos assuntos que mais se falam no momento, a gente vai falar sobre esse assunto, porque tem a ver com a história, tem a ver com o momento brasileiro. E meu nome é Carlos Carvalho, sou seu professor de História, e a gente vai entender um pouco mais sobre esse movimento que tem acontecido no Brasil, um movimento de ultranacionalismo, um movimento radical de fundamentalismo religioso, e que se assemelha, sim, ao nazismo. E fica a grande pergunta, o bolsonarismo é, sim, o nazismo brasileiro? Para a gente responder essa questão toda, essa pergunta, nós inicialmente vamos entender o que é o nazismo, né? Para a gente entender como o nazismo ele decorre para o racismo, ele decorre para a xenofobia, ele decorre para o extremismo de ideias, a não aceitação de outras ideias e a questão toda, como se desenvolve tudo isso e sim, como a gente chega ao ponto de brasileiros no sul do país fazendo saudação nazista, professora no sul do país fazendo saudação nazista, alunos em Pernambuco fazendo saudação nazista, em São Paulo, movimento integralista. E para a gente entender o que é, né, o nazismo, ele deriva de duas palavras, né? Nacional e socialismo. Olha que engraçado. O movimento de Hitler, ele tinha, teoricamente, um caráter trabalhista, né, dos trabalhadores da Alemanha. E como que surge toda essa questão que a gente vai descobrir hoje. Então, assim, a Alemanha, ela sai da Segunda Guerra Mundial derrotada, né? Alemanha Imperial Austro-Húngaro. E ali ela recebe diversas sanções por parte dos vencedores. E eles constituem uma república chamada República de Weimar. Mas que, logicamente, com tantas sanções, a população passa fome, a inflação bate recordes e a população fica desesperada. E são esses momentos que fazem realmente com que o povo se perca em ideias absurdas e muitas vezes para parte da população totalmente ridículas, né? E é isso, porque é baseado em mentiras. Então a gente vai ter ali o nazismo de nacionalismo e a parte seguinte, nazismo, né, de socialismo. Mas na verdade o nazismo é uma vertente do fascismo italiano de Benedito Mussolini. Engraçado identificar que tanto Hitler quanto Benedito Mussolini eram militares, né? Então a gente percebe que esse movimento nacionalista extremista também se junta com o militarismo radical, autoritário, ditatorial, que gera ditadores, né? E esses ditadores eles causam um grande estrago no mundo. E aí a gente, com essa ideia de nacionalismo extremista, na Alemanha a gente tem a ideia de uma raça pura, né? Eles chamavam de povo ariano e ali eles buscam até diante da história validar essa pureza de raça, essa superioridade de raça, né? Que aí vem até um conceito chamado de eugenia, que fala que algumas raças são melhores que as outras, e ali eles tentam uma purificação, um cruzamento de pessoas com os mesmos padrões estereótipos, para criar uma raça pura, alemão, alto, loiro. E ali começa, sim, o momento, o extremismo. Quando você tem uma ideia fechada, você cria um facho diante de uma ideia, o que é certo está ali, o correto a seguir são as ideias do nosso líder, do nosso pastor, do nosso político preferido. Então você cria realmente uma vertente extremista, né? E as pessoas acabam
caminhando por esse caminho sem perceber. Essa é a grande verdade, sem perceber. E a gente vai perceber que sempre surgem personalidades que são os ícones, né? São as pessoas as pessoas que direcionam as outras pessoas para esse caminho. E na Alemanha, em específico, nós vamos perceber a figura de Adolf Hitler. Adolf Hitler é um ex-militar que era cabo do exército, saiu derrotado, teve uma fratura, né, na guerra, então ele voltou antes. E toda aquela raiva, todo aquele ódio que ele tinha da derrota e da pobreza do seu país começou a fazer eles buscarem culpados. Interessante perceberem, presta atenção. Eles sempre buscam culpados. No caso, eles criaram um culpado dentro da Alemanha, que eram os próprios alemães, só que de descendência judaica, que é o que nós chamamos de antissemitismo, né? Que é o preconceito das pessoas de descendência judaica, judeus. E a gente vai perceber que Hitler começa a culpar essa parte das pessoas, né? E ali ele cria esse movimento contra o juro que era cobrado por esses comerciantes, e logo em seguida cria-se o partido nacionalista nacional socialista da Alemanha. Com a ascensão desse grupo, esse grupo cresce, Hitler tenta uma tomada do poder armada, perde, fica um tempo na cadeia, escreve o livro, sai, a população se cita porque durante muito tempo as coisas não se acertaram na Alemanha, e ali se cria um movimento ultranacionalista, radical, com seu líder, né, Máximo, que pregava suas ideias, até ele ser, né, já considerado uma personalidade dentro da Alemanha, e depois, em 1933, ser proclamado chanceler da Alemanha, para ser mais exato, no dia 31 de 1933, pelo presidente Paul von Hindenburg. E ali sim começam as ideias antissemitistas, e até chegarmos em Auschwitz, que não era na Alemanha, era na Polônia, mas foi um campo não só de concentração, mas de extermínio, como vários que foram construídos por Hitler e seus seguidores. E aí chegamos hoje no atual país, né, o nosso Brasil amado, adorado, de um povo tão caloroso, de um povo tão receptível com o mundo inteiro. Pelo menos era assim. Nós tínhamos um histórico de diplomacia com o mundo, de relacionamentos diplomáticos fantásticos, né? Se eu não me engano, era o Eduardo Amorim, que era nosso embaixador, um dos nossos embaixadores, ou o ministro da Embaixada Brasileira. E a gente percebe que com a saída dos governos mais à esquerda, mesmo com a entrada do Temer, entra um governo extremista. Esse que é o governo extremista, ele realmente corta relacionamentos com o mundo. E ali vem uma disseminação de movimentos, né, que leva a população para um extremismo já bem claro, né? Então, uma das personalidades de Hitler era o Joseph Goebbels, e ele falava: me dê espaço de mídia e eu transformarei a mente das pessoas. E foi o que aconteceu no Brasil. No Brasil, a gente pega, essa semana, tem um fato inusitado, que são pessoas numa cidade do sul fazendo saudação nazista. Mas foi o único caso que teve no Brasil? Não, o Brasil ele já vem com um histórico de nazismo desde a década de 90. Vários grupos extremistas, denominados como skinheads, que atacavam pessoas de baixa renda, pessoas moradoras de rua. Né? No caso, eu já sofri até um ataque skinhead. Isso é uma coisa que depois eu vou postar, depois a gente fala sobre isso. Isso foi no ano de 2011. E esses grupos radicais que existem são de renda per capita alta. Lógico, tem pessoas de renda per capita baixa, mas isso nasce muito nas elites, né? E logicamente ao lado que está contra a população brasileira. E não só nas elites, mas percebamos que no sul, onde foi colonizado ali por alemães, São Paulo por alguns americanos, a gente percebe esses movimentos, né? Mas tem em São Paulo, tem em Brasília, tem em Pernambuco, tem no Brasil inteiro. Esses grupos eles são radicais e eles existem no Brasil inteiro. E a gente percebe sim que existe um nazismo
enraizado em parte da população. E essa parte da população teve a sua ascensão com o governo Jair Messias Bolsonaro, que já até pousou com foto de nazista, né? Um sósia do Hitler. E esse é o Brasil que nós vemos hoje. E é um Brasil que, logicamente, vai descambar para um racismo e para uma xenofobia. Porque nós percebemos os ataques aos nordestinos, sendo que não foram só os nordestinos que elegeram o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós percebemos que aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, na capital, na cidade de São Paulo, 53% da população votou no Lula. Em Minas Gerais, a maioria da população votou no Lula. Na Bahia, a maioria da população votou no Lula. Então, lógico, a gente pega uma eleição muito apertada, o Brasil todo, e a gente tem um destaque ali para o Nordeste, que é um povo que já viu muito que o governo, que tem funções, que se pauta por funções sociais, que se baseia em funções sociais, políticas públicas sociais, pode fazer para um povo. Então, realmente, muitas pessoas lá na região Nordeste, e deveria ser aqui também em São Paulo, eu sou um cidadão que eu tenho uma história de vida incrível, um dia eu conto para vocês, mas me formei através do ProUni, sou professor de História, e sou grato por programas que possam levar as pessoas a um nível acadêmico superior. Isso é muito importante. Isso gera capital intelectual e gera também riqueza. Porque quanto mais você é especializado, mais oportunidade você tem dentro do mercado, mais capacidade de agregar capital. Isso é bom para as famílias, né? Porque dá poder, né? Quando eu falo poder, eu falo poder financeiro, né? Existe um custo para se viver. Se você não consegue pagar o custo, quem vai pagar o preço é a sua família. E hoje no Brasil nós vamos perceber que o nazismo ele se ramificou pelo país inteiro, né? Esses atos que têm acontecido, que são os atos extremistas dos caminhoneiros, é um ato de extremo nacionalismo, né? Esse nacionalismo extremo, ultra radical, prejudica a roda do capitalismo, a roda do comércio, e isso vai prejudicar não só o comércio, mas abastecimento de alimentos, abastecimento de postos de gasolina. Então você acaba travando todo o mercado de distribuição de alimentos para as pessoas possam ter acesso e comprar. Então você prejudica todo o país. Isso sim é radicalismo. Então existe nazismo? Existe nazismo. Existe racismo no Brasil? Existe racismo no Brasil. Eu conto uma história que eu acho que é muito engraçada e é importante contar. Eu comecei numa empresa alguns anos atrás como vendedor, de vendedor, inclusive desenvolvi um curso chamado Divisão Científica da Venda. Nós vamos falar sobre isso futuramente, para que as pessoas entendam a técnica de se vender. A técnica é científica, ela tem uma metodologia e todo um caminho a ser seguido. E nessa empresa eu acabei ascendendo para o cargo de supervisor e depois para o cargo de gerente. Mas foi muito engraçado, depois de um ano que eu já estava como gerente, um dos colaboradores do local, que também trabalhava no local, chegou até mim, era até um amigo meu, é um amigo próximo, né? Eu conheço ele. E ele chegou até mim e falou assim: essa empresa é uma empresa moderna. E eu perguntei para ele: mas por que essa empresa é uma empresa moderna? E para minha surpresa, a resposta dele foi assim, assustadora, né? Porque nós percebemos na fala dele o racismo estrutural, né? Então, porém, ele não se deu conta. É engraçado, eles não se dão conta. Talvez um pouco de falta de conhecimento, um pouco mais falta de empenho e de estudo para entender o que é racismo estrutural, se existe racismo no Brasil, se ter ódio de pessoas fora da nossa cidade é xenofobia, pessoas que vêm de outras partes do Brasil, como o Nordeste, é xenofobia, né? E o Brasil hoje ele tem crescido no número de xenofóbicos, no número de racistas, o número de homofóbicos, o número de misóginos. O Brasil está ficando lotado desse tipo de pessoas porque Jair Messias Bolsonaro deu voz para essas pessoas. Ele era um representante disso. E a resposta desse jovem foi: essa empresa é moderna porque um gerente é negro. Pasme. Ele falou que a empresa era moderna porque tinha um gerente negro. Por mais que ele analisasse minhas capacidades comunicativas, de gestão de pessoas, de agregar, de solucionar problemas, de dar direcionamento para as pessoas, para ele, um negro na gerência
era algo surpreendente. Como se uma pessoa de outra cor, de qualquer cor, não pudesse exercer qualquer função, ou uma mulher. Não tem muito coerência. Então, estruturalmente, eles acham que esse cargo de destaque está reservado por uma classe da população. E eu entendo que racismo num país tão miscigenado, onde vieram africanos, alemães, italianos, índios, é uma mistura, holandeses, húngaros, uma mistura, o brasileiro é uma mistura. E essa mistura traz toda a particularidade, toda a beleza do nosso povo, que vai de norte a sul, de leste a oeste, que sobe por nordeste aconchegante, que desce para o sul maravilhoso, de pessoas ribeirinhas de parte a parte do nosso país, e que muitas vezes o nosso país tem se perdido nas mentiras que foram propagadas e o ódio que foi propagado nos últimos 4 anos. É uma pena ver no nosso país assim. É uma pena o que as pessoas que moram nesse país não entendam o conceito democrático, não entendam que as eleições foram feitas, elas tiveram um presidente eleito e a partir de agora tem que seguir um novo projeto, um novo modelo. Eu sei que muita gente não concorda porque tem uma paixão. E aí está o perigo, né? A gente viu que essa paixão entrou para dentro das igrejas, que já é um movimento de bolha, separa as pessoas dentro. Sim, tem toda uma característica benéfica, mas também tem uma característica separatista. Tem uma característica que separa as pessoas num grupo particular e essas pessoas acabam criando raízes muito próximas uma das outras e ali acaba se criando um círculo que tudo que está ali é bom e é verdade. E por mais que se eles estudarem um pouquinho, eles não conseguem identificar quando existe algum tipo de manipulação. E é o que acontece nas igrejas. Uma grande parte delas, todos os membros vivem debaixo de uma hierarquia, e essa hierarquia tem razão. Ela não pode ser contestada. Eu já fui pastor de uma igreja, e numa reunião de igreja, um dia um bispo falou assim para mim, ó, se o apóstolo X falar que a parede aqui atrás é azul de bolinha, ela é azul de bolinha, a parede era amarela. Eu contestei ele e eu fui tido como rebelde. Na verdade, é uma falta de ética. Porque você cooptar e cercear o direito de pensamento da população sim uma forma de robotizar a população e manipular. Manipular com seus interesses. Se é um interesse de direcionamento político, nós vimos recentemente pessoas dentro da igreja cantando fora o PT e Bolsonaro vai se eleger. Eles deixaram de clamar Cristo para endemonizar um candidato. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles foram direcionados. Eles fizeram isso porque eles foram cooptados. Eles fizeram isso porque eles acreditaram no diálogo, onde todas as pessoas que são de esquerda são demônios. E quem não é de esquerda seria santo. E na verdade, Jair Messias Bolsonaro vai até na maçonaria. Jair Messias Bolsonaro falou que gosta de comer gente. Jair Messias Bolsonaro fala tudo que ele quiser, a hora que ele quiser, faz a forma que ele quiser. Os seus seguidores portam armas, ameaçam pessoas nas ruas e para eles está tudo certo. Então não tem evangelho. E sim, no Brasil, o bolsonarismo é sim o nazismo brasileiro. Sim, no Brasil existe racismo, muito racismo, principalmente estrutural. O negro percebe isso quando ele vai numa entrevista de trabalho, o negro percebe isso quando ele anda na rua e ele é enquadrado. Eu, como negro, eu acho que já tomei mais de 500 enquadros na minha vida toda. Sim, porque eu era muito pobre na minha infância, fui pobre e continuo sendo pobre, mas eu era abaixo da linha da miséria. Então, pelo padrão estereótipo, eu sempre era enquadrado. Pelo menos 2 enquadros por dia eu tomava. E tem xenofobia? Sim, muita. E agora vai crescer imensamente. Você nordestino, eu falo diretamente você nordestino, povo maravilhoso, de diversos poetas, diversos artistas. Tome cuidado, porque a xenofobia contra o povo nordestino está crescendo. Muito obrigado, esse é o canal Ribimboca da Parafuseta. Hoje nós falamos sobre nazismo no Brasil. Tem nazismo? Tem sim. É o modelo Hitler bolsonarista que é seguido do modelo de Hitler. Eles têm um líder ditatorial, então tem nazismo no Brasil. Espero que você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado.